Esse é o podcast da SBO Jovem, parte da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, que traz todo mês um bate-papo com um convidado que nos inspira dentro da nossa especialidade. Eu sou Clara Castro, fellow de retina em São Paulo. E eu sou a Carolina Ilgas, também falo de retina em São Paulo, e hoje temos o privilégio de conversar com uma das maiores referências em retina e tecnologia aplicada à oftalmologia, Dr. André Romano. Ele fez residência em oftalmologia na Unifesp, fellowship cirúrgico em retina in vitro também na escola, e além disso realizou diversos estágios de aperfeiçoamento em centros de excelência, como seu fellowship no Bascom Palmer, em Miami, em córnea, doenças externas, refrativa, superfície ocular e retina. Ele também passou um ano aprendendo ainda mais sobre superfície ocular no Mass Near e atualmente é diretor médico da Neo Vista, em Americana, professor adjunto da Universidade de Miami, onde fica o Bascom Palmer, e visiting professor na McGill University, em Montreal. Bem-vindo, André. Obrigado, Carol. Obrigado, Clara. É um prazer estar aqui com vocês. É uma alegria e é uma honra. Obrigado pelo convite. Para mim é uma felicidade poder falar para os futuros retinólogos, glaucomatólogos, corneólogos, oftalmologistas de uma forma geral. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, senhor. Vai ser um grande presente para a gente e para todo mundo que for ouvir o podcast, poder te ouvir conversar. Então, doutor André, a gente sabe de toda a sua relevância e contribuição para a oftalmo em geral, especialmente a retina. Mas você também é um estudioso e com opinião formada e muito a falar sobre inteligência artificial. E vai ser o nosso foco aqui no episódio. Então, queria saber quando foi que a inteligência artificial deixou de ser apenas uma curiosidade e passou a ser uma ferramenta clínica no seu dia a dia. Muito obrigado pela pergunta, Clara. É uma pergunta bastante capciosa e interessante. Mas eu acho que, assim, se a gente olhar ao passado, antes de pensar na inteligência artificial, durante séculos nós criamos diversos instrumentos para tentar ampliar o alcance dos sentidos. Se olharmos assim, o próprio microscópio dentro da medicina, o telescópio para olhar as estrelas, e além, já que a gente fala de medicina, o próprio estetoscópio para ouvir o som da vida, o som do coração. Eu acredito que a inteligência artificial é o passo nessa trajetória, né? Eu não acredito que ela venha para substituir o olhar humano, mas principalmente para mostrar que há ainda muito para enxergar, né? Então, quando o sistema identifica o que o olho não distingue, algo muda. Então, ela deixa de ser uma tecnologia e passa a ser como se fosse uma consciência assistida, algo que pode contribuir para a gente e não substituir. Então, assim, se eu pudesse fazer uma analogia, eu talvez pensasse na inteligência artificial como um farol no nevoeiro, né? Então, ela não move o navio, ela ilumina aquilo que não é visível, né? Então, e o essencial está em quem interpreta essa luz. Então, você tem o barco e você tem que interpretar onde está essa luz. E isso, na verdade, é o que a medicina nos ensina todos os dias, né? A arte não está em ver, e sim compreender melhor aquilo o que se quer ver. E eu acredito que a inteligência artificial seja como uma lente. E o ser humano, o discernimento humano é a direção, né? Então, ela, durante esses, vamos dizer, 10 anos, ela tem sido uma ideia extremamente fascinante, né? É uma ferramenta que pode transformar aquilo que a gente não enxerga em algo que pode ser, inclusive, previsível. Por exemplo, na retina, isso significa reconhecer padrões sutis, antever riscos, prevenção antes de que a doença apareça. Então ela se tornou e vai ser cada vez mais parte do ato médico. Então ela deixa de ser uma tecnologia bruta e passa a ser um instrumento que pode contribuir muito para o cuidado humano com muito maior precisão, né? Acho que mais ou menos por aí. Eu já adorei o jeito que a gente começou. Geralmente, quando se fala de inteligência artificial, é muito voltado para dados, números, algoritmos, mas esse lado filosófico foi especial, diferente. Eu acho que a gente tem que considerar aquilo que ela pode trazer para a gente na prática, sem ter medo e sem exagero. A gente não pode ficar dependente dela
e também não pode também, assim, nós precisamos utilizar essa luz, esse farol, como um guia e não como um substituto. Né? E nesse contexto da assistência, doutor André, em que etapa hoje do seu fluxo de atendimento a IA entrou? E existe alguma etapa que você entende que ela não vai ocupar? Essa pergunta é melhor ainda. Bom, primeiro, no meu dia a dia, ela já auxilia na triagem. Para mim, ela já organiza os dados. Eu utilizo ela para reconhecer padrões de exames. Isso, consequentemente, me ajuda a antecipar riscos. Né? Se a gente puder fazer uma correlação com o nosso cotidiano, eu posso dizer uma coisa interessante. Por exemplo, ser pai, eu sou pai de 4 filhos. Então, assim, ser pai me ensinou algo fundamental, essencial. Então, quando um filho faz uma pergunta, ele busca muito mais do que uma resposta. Ele busca a presença de quem o escuta, que no caso sou eu. Né? Ele quer que eu participe, que eu dê atenção e assim por diante. O mesmo acontece com o paciente. Muitas vezes o paciente ele não quer só o diagnóstico. Ele quer perceber que existe alguém do outro lado que está atento, que está disponível, que está solidário. E eu acho que nesse sentido a inteligência artificial ela calcula, ela prevê muito mais do que qualquer outra coisa. E ela não substitui esse instante quando duas pessoas se reconhecem, né? Então, esse movimento invisível, ela contribui aquilo que a gente não enxerga, mas o poder de cura é diferente. Então, esse ato humano de contato com o paciente é realmente quando a ciência ela deixa de ser ciência para tocar o coração do paciente. Então, é quando o conhecimento que você tem e aquele contato se transforma em cuidado. Nesse momento, o médico deixa de ser especialista para ser empático. Ele se torna humano diante de outro ser humano. Então, é exatamente aí que a medicina reencontra o seu propósito, entender o corpo, mas também alcançar a alma do paciente. Para mim, isso aí é extremamente fundamental. Não adianta você ter um monte de aplicativos de inteligência artificial se você não conseguir tocar a alma desse paciente. Então, é fundamental que você saiba que é um adendo na tua clínica. Como eu disse, para mim, ele é importante na triagem, etc. e tal, mas não na substituição do contato do paciente. E na prática, como que você equilibra, então, o uso dessas ferramentas tecnológicas com a escuta, empatia, vínculo médico-paciente, assim, no seu consultório, em uma consulta, assim? Na verdade, assim, na consulta em si, eu não utilizo a inteligência artificial. A não ser, por exemplo, quando eu vou mostrar um exame para um paciente. Né? Aí eu posso utilizar, por exemplo, sistemas. Eu trabalho em várias salas e eu tenho alguns vídeos que eu criei de inteligência artificial sobre algumas patologias específicas. E aí você tem alguns avatares, né? Que explicam, por exemplo, a retinopatia diabética, degeneração macular e assim por diante. Então, para mim, isso facilita muito, porque quando eu entro na sala, o paciente já tem aquilo em mente. Então, ele já sabe o que é degeneração macular. Ele passou lá 5 minutos com uma secretária minha, mostrando esse vídeo ao lado dele. Então, isso é a grande vantagem da inteligência artificial, porque ela me aproxima do paciente. Então, ela me torna mais humano no contato com o paciente, entende? Então, eu acho que esse é o grande aspecto que a gente tem que encarar de frente, como ela pode ser útil, como ela pode transformar o nosso tratamento em qualidade de vida para o paciente. Acaba que eu gostei dessa ideia do vídeo, de todo o processo do paciente antes de chegar na consulta. Cada vez, eu tô no meu primeiro ano pós final de residência, né? Tô fazendo meu fellow e cada vez eu percebo mais que não é a consulta para o paciente, não é só chegar lá, ser examinado e receber o tratamento. Nossa, ele entendeu o que ele tem, o porquê que a gente está fazendo isso. Parar para conversar com ele 5 minutinhos faz toda a diferença, porque Sim. é todo um preparo para ir naquele médico.
ansiedade e tudo mais, e o medo. o medo. Você sabe que isso, às vezes, eu começo pelo contrário. Quando eu entro na sala, que o paciente já ouviu aquilo tudo, eu já digo direto para ele: olha, se você está ótimo, não tem nada grave, vamos começar do final para o começo. Porque aí aquela ansiedade, assim, nesse sentido, o acompanhante é fundamental. Porque o paciente com medo, ele tem o que a gente chama de ouvido seletivo. Ele só escuta aquilo que ele quer ouvir. Então, atualmente eu faço uma abordagem oposta. Eu falo aquilo que ele quer ouvir e depois eu vou desenrolando as informações de uma forma mais amena, que ele sofra menos impacto. Nossa, doutor, total. Às vezes eu falo, aí o paciente. E assim, tento fazer uma linguagem acessível e tudo mais, aí depois o paciente pergunta as mesmas coisas, eu fico. É por causa Onde disso. será que eu errei? Porque eu vou tentar essa técnica de quebrar. Quebra o gelo, seja empática. Não existe nada melhor do que você se mostrar, sentir a dor dele. Se você olhar a própria palavra empatia, né? Patos é doença, empatia é igual. Então você se torna igual ao paciente, né? Você sente a dor dele, sente a dor dele. Nisso você estabelece um canal de comunicação fundamental com esse indivíduo que às vezes estava ali tremendo. E aí isso evita que você repita, né, várias vezes a mesma coisa. Isso tem várias vantagens. Para você, diminui o teu tempo de cirurgia, mas para o paciente melhora muito a qualidade dele, na cirurgia não, de clínica. Mas para o paciente é fundamental, porque ele passa a entender e confiar em você. Eu acho que isso é o mais difícil, né? Porque hoje em dia, como você trouxe, a IA ela veio para otimizar muitos processos e acaba sendo tentador, acho que principalmente para os mais jovens, você terceirizar grande parte dessa relação médico-paciente. E talvez o real diferencial seja você entender que você está lidando com uma pessoa que não é previsível como um algoritmo, como um exame que você já viu antes dele entrar na sala. E aí tá a complexidade, né? A complexidade dos atos médicos no geral, né? Sim. E nesse contexto do paciente e a inteligência artificial, existe um outro tema um pouco espinhoso, né? Que é a privacidade, né? A privacidade no contexto da informação, dos dados, que hoje é o que a gente tem de mais valioso. E como que você vê a privacidade dos pacientes dentro do compartilhamento de dados num fluxo de atendimento? E quais medidas você acha que a gente deve valorizar quando a gente vai inserir os dados de terceiros numa IA? Eu entendo pela nossa conversa que você tem um cuidado e que a IA ela não entrou totalmente, não está, né? Enfim, tão grande assim, ser muito cuidadoso. Mas o que você acha que as outras pessoas têm que prestar atenção nesse contexto? Bom, esse é um tema delicado, né? Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês que a privacidade ela é parte essencial da boa medicina, né? Seja qualquer exame que você faça no paciente, qualquer imagem capturada, ele carrega informações que pertencem ao paciente, né? Então, isso a gente precisa estar bastante atento. Esses dados, eles falam que o paciente sobre suas condições, sobre o seu momento de vida. Isso exige um respeito absoluto, né? Então, é fundamental. Você sabe que nos últimos anos nós tivemos a criação da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E essa lei vem para reafirmar esse compromisso, né? Então, ela estabelece regras claras de como a gente coleta, como a gente armazena, como a gente utiliza essas informações sensíveis, né? Então, na prática, a LGPD ela é agir com ética, entende? É proteger essa confiança que sustenta essa relação médico-paciente, né, que a gente está acabando de falar. Então, quando a tecnologia é usada com responsabilidade, ela fortalece o cuidado, ela amplia o alcance da medicina, né? Então, assim, é essencial para a nossa missão é usar a inovação para contribuir para esses pacientes, para melhorar a vida deles, sempre com o ar
sabendo que existe um outro ser humano no centro de tudo, né? Então a ética é o espaço que mantém o ser humano nessa equação tecnológica que é a inteligência artificial, né? E quando falta consciência, a luz que deveria se orientar, como eu falei do farol, ela distorce o caminho. Então, particularmente quando eu utilizo a inteligência artificial, eu não coloco, por exemplo, se eu quiser fazer um relatório de um paciente. Carol sabe, em 2022 a gente criou um algoritmo específico, uma inteligência artificial, muito antes de aparecer isso tudo. Você já usa já há uns 3 anos, né, Carol? Vision Care AI, teu pai, todo mundo. E assim, o que eu fiz? Eu criei mecanismos lá no Vision Care AI que protege, né? Quem quiser usar, depois eu passo o link. Depois a Carol pode contribuir. É gratuito. Hoje a gente hospedou essa inteligência artificial dentro do sistema do ChatGPT para não ficar gastando tokens, porque antes eu tinha que pagar essa conta, né? Eu pagava a minha e pagar dos outros era mais complexo. Então, assim, o que eu faço hoje? Quando eu vou fazer um relatório de um paciente, lá é muito legal, porque você coloca o nome do paciente, a doença que ele tem, algumas coisas a mais, e ele faz inteirinho. Ele faz inteirinho. Assim como quando eu quiser fazer uma análise de um ACT, de uma topografia de cor, microscopia especular, eu criei um algoritmo para todos os aparelhos que existem em oftalmologia. Tá? A gente usou alguns sistemas, não dá para falar sobre isso agora. Agora, o que eu faço? Eu nunca deixo exposto a informação do paciente. Jamais. Todos para mim são João, José e Maria. Não dou muitos detalhes. Os detalhes eu insiro à mão. Então, isso é fundamental. Por isso que eu disse assim, a privacidade é parte essencial da boa medicina. Então, a gente tem que ter esse respeito absoluto, né? Como eu disse para vocês, eu gosto muito de filosofia. E respeito vem do latim respiceres. Respiceres, como vocês sabem, é uma preposição de novo. E spiceres significa olhar, spectrum, né? Spectrum de spiceres. Então, respeito significa olhar mais uma vez antes de fazer alguma bobagem, antes de incorrer, provocar algum erro desnecessário ou se arrepender depois. Então, é fundamental. Então, privacidade é respeito. Doutor, reparando na sua fala, o senhor fala muito aqui que criou algoritmo, que desenvolveu um software. Além da formação na medicina, o senhor fez outro tipo de formação? Ou é curiosidade e ir atrás mesmo, autodidata? Eu sou um curioso mesmo, não. Na verdade, eu sou curioso, quieto. Eu sou meio ermitão, não gosto. Eu gosto de ficar quieto na minha e fazer minhas coisas, mas eu me divirto com isso. Para mim é uma alegria, um prazer. Como eu acabei de dizer, com os meus amigos, eu sempre compartilho aquilo que eu faço, né? As oportunidades que eu tenho, eu nunca guardo para mim, eu compartilho sempre. A Carol sabe disso, eu sou muito amigo do pai dela, do Álvaro, há mais de 25 anos, então a gente tem uma relação fraterna, eu tenho uma relação muito boa com todos os meus amigos, porque eu acho que assim, aquele que esconde para si, ele prejudica o paciente, porque aquele médico, por exemplo, a Carol está lá em Campo Grande, ela poderia estar contribuindo para aquele indivíduo que está perdendo a visão e de repente compartilhando algo que pode ser fator de soma na vida das pessoas, você saiu dessa vida muito melhor do que você entrou. Então o egoísmo, ele é um grande problema, né? Talvez seja a causa de todos os males da humanidade. A famosa heresia da separatividade. O egoísmo. Ai, tô até com dificuldade de fazer a conexão para a pergunta que eu ia fazer sobre de pesquisa clínica, agora me fugiu. Mas. O que você quer saber de pesquisa clínica? Não, agora parece até alguma coisa rasa no meio de tanta com conversa densa e legal. Mas eu tô fazendo fellow de pesquisa de retina na escola, então eu tô vivendo muito esse mundo da pesquisa clínica e tudo mais. E eu sei que o senhor já publicou muitos trabalhos. E como o senhor vê também o uso da inteligência artificial para ajudar na pesquisa? Na Olha, condução de estudos, triagem?
Sim, bom, assim, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que existem diversos tipos e formas de inteligência artificial. Atualmente, é muito curioso, né? Porque atualmente os médicos mais jovens, eles estão vivendo numa era em que o conhecimento se move na velocidade da luz, não é verdade? Para a gente, as coisas demoravam muito tempo para acontecer. Então, assim, em poucos segundos é possível cruzar dados, comparar imagens, antecipar diagnóstico. Então, assim, em um meio de tanta informação surge uma pergunta fundamental, né? Que é o que realmente significa compreender. Então, o que a gente faz com isso? O que a inteligência artificial oferece para a gente nesse sentido? Primeira coisa, óbvia, é que ela oferece rapidez, uma amplitude que a gente não tem nessa velocidade. E ela, agora, o grande desafio, eu digo, para a geração mais jovem, que é no caso que você está citando, né, Clara, eu acho que é preservar a profundidade do olhar humano em meio à eficiência de respostas automáticas, né? Porque, como eu falei previamente, toda a tecnologia ela nasce para servir o ser humano, né? E cada geração precisa redescobrir como continuar humano diante da própria criação, não é verdade? Então, a IA ela não vem assim para remover o médico dessa equação. Ela veio, para lembrar que nenhum pixel ou nenhum dado é capaz de pulsar através do olhar do ser humano. Nenhum algoritmo compreende o peso da história da vida, entende o que o paciente tem, né? Ela mostra caminhos, mas o discernimento é humano, né? Então, assim, a gente precisa respeitar a singularidade de cada paciente, né? Então, para mim, o que eu acho com relação à pesquisa, né? Se eu pudesse fazer uma analogia, como se o pesquisador utilizasse um traje de mergulho desses, eu não sei como é que chama, quando você entra dentro d'água, né? Para explorar as profundezas do mar. A inteligência artificial ela vem como uma ideia que auxilia a explorar as profundezas do conhecimento, né? E muitas vezes em lugares onde a gente nem imaginava, não alcançava, né? Então, ela ajuda, o papel dela vai além de revelar o que estava escondido, ela ajuda a compreender aquilo que significa se você souber criar fundamental, criar um bom prompt, né? Prompt, o que é o prompt? Prompt é o seguinte, imagine que a gente agora começasse a conversar em japonês. Então, o nosso código de linguagem é o japonês. Para você conversar, ou português agora, né? Como a gente está conversando. A linguagem da inteligência artificial é o prompt, que é a forma em que você aborda a inteligência artificial de uma forma inteligente, que ela consiga responder da melhor forma possível. Então, cabe a nós dar a direção e o propósito. Você não quer apenas respostas, você quer as melhores respostas. Então, o verdadeiro progresso ele acontece quando nós usamos a tecnologia para compreender o ser humano com mais profundidade, tornando dados em sabedoria e ciência em consciência. Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que você precisa utilizar a inteligência artificial ao seu favor. E hoje existe uma série de... Por exemplo, não sei se vocês sabem, o próprio PubMed tem um sistema próprio de inteligência artificial. Vocês já viram ou não? Hoje à noite vocês vão lá, amanhã vocês vão o seguinte, PubMed.ai. Acabou. Melhor que o próprio PubMed. Tem 1 milhão de sistemas de inteligência artificial extremamente úteis para fazer pesquisa. O ano passado, no meio do ano passado, um ano atrás, nós criamos o primeiro congresso, o primeiro curso de inteligência artificial. Acho que você não teve, né, Carol? Teu pai, não lembro se... Acho que não teve. Eu queria muito, mas eu não A gente estava fez prático, foram 3 dias. Como você começa do zero para saber utilizar tudo, desde pesquisa, fazer slide PowerPoint, approach com o paciente, desde as coisas mais básicas a tecnologias mais avançadas. E nós tivemos um monte de
professores de várias instituições, como da Escola Paulista, nós tivemos 3, 4 professores, vou citar os nomes aqui para não expô-los, né? Mas tivemos gente do Brasil inteirinho, e assim, o mês que vem nós vamos fazer de novo. Eu Nós ia vamos perguntar isso, se já tinha É data para o americana, né, André? lá na Americana. Então, nós vamos fazer um agora nos Estados Unidos, né? Que uma universidade pediu para eu fazer, e nós vamos fazer agora no fim de novembro. Eu não abro as vagas, porque normalmente eu convido um grupo menor, não dá para ser muita gente. É um evento prático. Então, nós temos lá 60 cadeiras, você tem que trazer teu computador, teu iPad e teu telefone. E aí você vai baixando os aplicativos, enquanto isso eu vou mostrando na lousa, eu falo, ó, usa assim, usa assado, vocês vão fazendo, e eu vou andando e explicando como é que faz. É basicamente isso aí, desde criação de imagens, fotos, análises, vídeos e assim por diante. Nós fizemos há 1 ano e pouco atrás, vamos fazer de novo agora. Mas eu aviso vocês e não dá para avisar todo mundo, mas porque o espaço não é muito grande. Sim. Doutor, eu só queria puxar um gancho ali de uma coisa que você falou no início da resposta, que existe muitos tipos de inteligência artificial. Às vezes eu fico assim, me incomoda um pouco que generaliza muito, que existem, como você falou, vários tipos e usos. Na sua cabeça, como você organiza os tipos de inteligência artificial? Ou não tem Não, muito? eu tenho, depende do que eu vou fazer. Tem algumas específicas para escrever, que aquelas que eu já falei para você. Eu tenho pelo menos umas 20 IAs que eu criei. Cada uma tem um propósito. A Vision Care AI é a que é a mais ampla, que ajuda para várias coisas, mas eu tenho algumas específicas para cada coisa. Depende, então depende do que eu quero. Se eu quero, por exemplo, fazer uma análise específica de um exame, se eu quero fazer um cruzamento de dados de um prontuário com 100 páginas, cada um tem um propósito. E tudo é baseado em prompts, né? Então eu crio esses prompts e vou aperfeiçoando a IA. Então cada um, assim, é muito difícil falar em alguns segundos como é que eu utilizo, né? Então, por exemplo, eu compartilho, por exemplo, meu filho agora está indo para o 4º ano de medicina, está no 3º, e aí eu acabei de compartilhar com ele uma IA para ele usar para fazer perguntas e respostas para ele estudar. Chama Recall, muito legal. Depois eu compartilho com vocês. Ela é bem interessante, né? O pessoal usa muito Note LLM do Google, mas eu acho que ele é meio rudimentar perto de algumas outras que eu acho que são mais objetivas, principalmente para estudo, né? E nesse contexto de futuro, do que está por vir, qual aplicação de inteligência artificial você acha que vai ser a próxima grande fronteira no oftalmo? E qual a maior lacuna hoje no uso de IA para retina? É bem ampla essa pergunta, mas o que você Nossa quiser. Senhora, não sei nem como... vamos separar isso daí. Nossa, o terreno gigante, assim. Por exemplo, eu acho que no futuro próximo, nós vamos ter nas clínicas, assim como eu já estou desenvolvendo, um avatar, né, através de holograma. Hoje já existe holograma que você pode simplesmente ligá-lo a um sistema de inteligência artificial para ele responder pergunta de paciente. Isso não é ficção científica. Depois eu explico para vocês em off como é que isso funciona, porque é um pouquinho mais longo. Mas isso é totalmente factível de ser realizado. Então nós vamos ver muito em breve, dentro das clínicas, uma recepcionista que vai fazer a triagem ali com o holograma do Dr. André, da doutora Carolina, da doutora Clara. Assim, isso é factível. Interpretação de exames agora já é um dia a dia. Hoje existem, por exemplo, sistemas em que você faz o upload, não, assim, você faz a imagem de uma retinografia e já sai pronto o resultado, né? Hoje eu utilizo, por exemplo, um paciente, quando ele chega na minha clínica, o sistema que eu utilizo, ele já captura através esqueci o nome daquilo, ela captura a autorrefração, autotonômetro, a paquimetria, etc e tal,
e a estereofoto de papila num único sistema e já me dá possibilidades sobre riscos desse paciente para glaucoma ou degeneração macular, ou sei lá o quê. Isso é muito, muito mais simples e a gente não precisa pagar nenhuma empresa gigantesca que com dados. É o OCR, lembrei. Ele utiliza o OCR para chupar os dados e faz. Isso não requer uma grande expertise. É que a gente, como eu disse, assim, a gente está acostumado. A gente vive numa época em que tudo acontece na velocidade da luz. Eu nunca vi, é uma coisa assim absurda, assim, incrível, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque a inteligência artificial ela é admirável porque ela consegue prever, organizar, mas a essência ela ainda continua nos pequenos gestos, né? Assim, no aperto de mão, no silêncio que muitas vezes traz calma, no olhar que às vezes transmite confiança. A gente tem que olhar a tecnologia como uma ponte que existe para tentar aproximar. Então, você usar esses, vamos dizer, esses adendums que eu gosto de chamar, né, na medicina, eles são fundamentais. Mas, gente, eu falo isso, eu não estou tentando evitar estimular tanto para detalhes de inteligência artificial, porque os jovens de hoje eles precisam entender que o papel da inteligência artificial é promover, dar tempo e presença para o ato de cuidar. Entende? Então, assim, a vantagem da inteligência artificial seria o seguinte: assumir tarefas repetitivas, né? Ela permite ao médico a se concentrar naquilo que o torna único, que é escutar com atenção, compreender aquilo que ainda não está dito, oferecer a presença dele de forma genuína. E a tecnologia tem que ser usada para esse propósito. Ela deve se integrar naturalmente à prática médica, né? Ela tem que ampliar a precisão da ciência, né, utilizando diferentes sistemas de inteligência artificial, mas principalmente fortalecer o vínculo humano que sustenta a cura. Então eu posso citar para vocês 1000 algoritmos, 1000 apps para vocês usarem, como eu acabei de dizer, que eu acabei de dar para meu filho, fantásticos, maravilhosos. Olha, começa a fazer pesquisa não mais por esse aplicativo, não mais pelo ChatGPT, mas sim por esse, que é muito, muito, muito melhor. Mas e aí? E aí o que acontece? Daqui a pouco você, se faltar internet ali, você não sabe tratar o paciente. Concorda comigo? Concordo. Eu acho que também um pouco da nossa motivação, né, dentro da medicina, no dia a dia, vem justamente dessa troca humana, né? Então, acho que também se a gente robotizar muito, qual vai ser o sentido? Vai ser você ficar evoluindo, ficar fazendo diagnósticos difíceis, assim, Verdade. virar um jogo de adivinhação, o que o paciente tem, como eu posso tratar ele mais rápido? Existe coisas muito além disso, né, dentro da prática Concordo, médica. Carol. Eu acho que nós estamos entrando num tempo em que os sistemas, muito em breve, essa é a minha visão pessoal, tá? Que os sistemas de inteligência artificial, claro, eles serão capazes de integrar não só as informações que hoje nós temos, né, de dados do paciente, esses dados de refração, de retinografia, etc. e tal, mas daqui a pouco eles vão começar a integrar informações genéticas, cognitivas, visuais. Ela vai oferecer uma visão muito mais completa do indivíduo. Então, para mim, eu sei que muita gente fica assustada com a inteligência artificial, mas para mim eu acho que isso aí é o início de uma medicina verdadeiramente preditiva e personalizada, que pode ser capaz de antecipar o cuidado e orientar as decisões com uma precisão muito maior. Então, existem vários desafios, né? Então, a gente ainda está aprendendo o papel que elas terão em nossas vidas, assim, e isso exige, como eu estou falando com vocês desde o começo, existe equilíbrio, existe reflexão. A gente precisa entender que todo avanço precisa caminhar junto com a consciência, né? Ele não pode ser tão dependente, né? A gente precisa, eu acho que o futuro da inteligência artificial, na minha visão, ele vai ser construído
por profissionais que saibam equilibrar a inovação com sensatez, a ciência e o paciente com empatia, e a tecnologia com a própria humanidade, né? Então, assim, o verdadeiro, na minha opinião, o verdadeiro avanço, ele acontece quando a tecnologia ela propicia, ela amplia para a gente o cuidado e reforça aquilo que sempre foi o grande centro da medicina, que somos nós, seres humanos. Não é verdade? Então, assim, eu sei que hoje o tema ele é fundamentalmente como a gente utiliza a inteligência artificial. Mas se a gente não der um passo para trás, eu acho que muito em breve, ainda mais com essa quantidade enorme de faculdades de medicina, nós vamos ter grande problema. Então, o que nos diferenciará é sermos melhores seres humanos. Eu sempre digo para minha esposa, para meus filhos, assim, que uma frase de Platão que diz o seguinte: só podemos ser melhores pais sendo melhores seres humanos. Então, só podemos, isso vale também para a medicina, só podemos ser melhores médicos sendo melhores seres humanos. Então, o que vai diferenciar a gente? Não vai ser a melhor IA que a gente vai usar. Vai saber como a gente vai usar a IA nesse caminho. Porque, no final, a gente precisa coletar um conceito que, para mim, é fundamental, que nós precisamos ser fator de soma na vida das pessoas. É aquela história, olha, eu tive com a Carol e com a Clara e saí muito melhor daquela conversa, daquele dia. Elas foram tão geniais que elas somaram a minha vida, foram fatores de soma. E não o contrário, olha, eu convivi com aquelas pessoas que são horrorosas, eu saí muito pior, deprimido, chateado. Então eu acho que a gente tem que ter na mente esse foco. Porque pode ter certeza, eu posso te dar todas as dicas de sites de inteligência artificial, que daqui 6 meses, 1 ano, já são outros. Concorda comigo? Concordo. Não, doutor, se eu tá falando, eu só consigo pensar o quanto esse episódio foi ainda melhor do que eu esperava. Eu sabia que a gente ia falar muito de inteligência artificial, achei que ia pegar dicas, mas realmente essas dicas eu consigo botando no Google e no chat GPT. Mas essa sua visão, esses insights, essa maneira de abordar, eu acho que assim, vai ser muito importante para os jovens, vai ser um episódio que eu vou querer divulgar para todo mundo. Porque eu nunca vi ninguém falando de inteligência artificial dessa maneira. Estou muito feliz que o senhor veio para cá conversar com a gente, ter essa oportunidade. E já chegando mais ou menos no final, eu sei que a gente o senhor acabou dando alguns conselhos assim durante as perguntas, mas se pudesse assim, dar um conselho para um residente, fellow início de carreira, qual seria? Pode ser tanto assim um conselho para o uso de tecnologia, ou um conselho mais abrangente. Agora eu estou querendo coisas abrangentes, filosóficas. Bom, no aspecto filosófico, Clara, eu acho que eu diria aquilo que eu já disse bastante hoje, né? Eu acho que eu diria o seguinte: meu conselho ele é simples, muito simples. Sejam humanos em tempos de máquinas inteligentes. A inteligência artificial ela resolverá inúmeros problemas, mas o valor da medicina continuará na busca, na vontade de compreender mais e cuidar melhor. Uma outra coisa que eu posso dizer para todos os jovens é a seguinte: mantenham a dúvida e principalmente a curiosidade. A eficiência ela acelera o caminho, mas é a profundidade que transforma o aprendizado em sabedoria. Então, sejam médicos que dominam a tecnologia, mas que preservam o olhar atento do ser humano. Um olhar que entende o paciente,
reconhece histórias desse indivíduo, emoções e talvez uma palavra, singularidade de cada um desses pacientes, né? Eu acho que o futuro da medicina pertence àqueles que unem essa ciência e a sensibilidade, que mesclam a precisão da inteligência artificial com empatia e principalmente a razão com a compaixão. Por fim, eu acho Tô aqui emocionadíssima. eu acho que o verdadeiro progresso é aquele que expande a nossa capacidade de compreender, cuidar e, acima de tudo, celebrar a vida, né? Então, e é esse progresso que a inteligência artificial e vários outros tipos de sistemas que têm contribuído para a gente no nosso dia a dia, é esse progresso que torna o ser humano verdadeiramente mais humano. Excelente, também faço das palavras da Clara as minhas. É difícil agradecer essa generosidade que você sempre tem, mas hoje, especialmente em compartilhar tanta sabedoria, né? E enquanto eu ouvia você falar sobre isso, assim, eu imaginei e admirei ainda mais essa sua clareza de navegar entre esses paradoxos, né? Porque é isso, acho que na nossa vida a gente vive entre paradoxos e entre contrastes, e hoje mais do que nunca entre polarizações de escolas e muitas certezas, e enfim, eu acho que você conseguiu traduzir com muita clareza a importância da gente se manter ou tentar se manter no equilíbrio entre essas ideias, entre esses conceitos, essas grandes questões da vida que são muito facilmente aplicáveis dentro da medicina, né? Porque acho que é uma das áreas realmente mais humanas. Acho que a gente tem esse privilégio de estar em contato com pessoas únicas, com a singularidade mesmo, e acho que esse tema nunca foi tão relevante e nunca valeu tanto a pena ser discutido e discorrido como você soube brilhantemente discorrer, como num tempo de inteligência artificial, né? Esse nosso momento. A gente está tendo esse privilégio e esse desafio de presenciar essa grande mudança na vida, né? Acho que é uma grande era mesmo. E realmente, esse episódio foi, meu Deus do céu! Excelente, doutora André, mesmo. Eu sabia que ia ser muito bom assim, mas eu aproveitei cada minuto. Então, muito Obrigado. obrigada mesmo, Eu que principalmente pelo agradeço. seu tempo, né, Imagina. Clara? A gente sabe que você, sendo o pai, o marido e o médico, e enfim, tantas que você não é nada fácil encaixar esse tempo aqui para esse projeto, mas eu tenho certeza que você vai impactar e vai inspirar muita gente. E esse é o tipo de conversa que eu agradeço por estar gravada, para as pessoas poderem Obrigado. ouvir e poder reassistir também. Se eu pudesse deixar uma última frase sobre especificamente a inteligência artificial ou sobre o conhecimento humano, eu gostaria de deixar um adágio socrático que diz o seguinte: só nos é útil o conhecimento que nos torna melhores. Então, Deixa eu anotar. Então, com isso, finalizamos esse episódio e, de novo, agradecendo muito a sua participação. E é isso. Confiram nossos episódios anteriores também.